Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, 7 tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando ainda, evitando o vírus, sem sair muito de casa, quando sai, sai de máscara. Espero que estejam aproveitando os estudos, as aulas online, as videoconferências e que tenham feito também a nossa avaliação diagnóstica semana passada, que foi elaborada para a gente poder entender bem o que vocês estão aprendendo nesse período, ok? Hoje, então, vamos falar sobre mais dois grupos de plantas. Na aula anterior falamos sobre as plantas chamadas de inferiores, né, as briófitas e pteridófitas. Hoje vamos falar sobre as mais desenvolvidas, chamadas de plantas superiores, que são as gimnospermas e angiospermas, ok? E iniciando, então, vai ser uma aula até rápida, não é muito complicada, só que vocês vão entender rapidinho como identificar as gimnospermas e angiospermas e entender um pouquinho do desenvolvimento delas, ok? Então, as gimnospermas e angiospermas, como eu já falei agora há pouco, são conhecidas como as plantas superiores, porque o desenvolvimento delas é mais complexo do que o das briófitas e pteridófitas, que são as inferiores. Esses grupos, gimnospermas e angiospermas, elas possuem vasos condutores de seiva, então vasos condutores de seiva permitem que elas sejam de grande porte. Mas as pteridófitas, lembra, também já tinham vasos condutores de seiva. As únicas que não têm são as briófitas, ok? Mas ainda tem mais diferenças nas gimnospermas e angiospermas para as briófitas e pteridófitas. Não é só os vasos condutores. Eles têm também a formação de sementes. Pessoal, a semente é o ponto assim crucial, o ponto principal da evolução das plantas. Porque com a formação de sementes, as plantas puderam ocupar quase todos os ambientes do planeta. A gente vai falar na próxima aula sobre as sementes, o que é a semente exatamente, né? Apesar que vocês já sabem o que é uma semente, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura dela, como ela se forma. Mas a existência de sementes permitiu às plantas ocuparem outros locais, através de um processo chamado de dispersão de sementes, que também a gente vai estudar na próxima aula, não nessa aqui, tá? Mas assim, resumindo para você, uma árvore cresce, uma gimnosperma, uma angiosperma cresce num determinado local. Se uma semente cai ali, uma nova vai continuar ali. Agora, essa semente ela tem condição de ser levada para locais mais distantes e assim ela vai crescer lá onde caiu a semente e vai ocupar um novo ambiente, certo? Dessa forma, as sementes, com o surgimento das sementes, as plantas foram se espalhando e ocupando todos os ambientes da Terra. Então, a semente é um ponto muito importante do desenvolvimento das plantas. Ok? Começando então falando especificamente sobre as gimnospermas. Gimnosperma significa semente nua. Isso significa o quê? Significa que essas plantas gimnospermas não têm, as sementes não são envolvidas, não são envolvidas por nada. Aqui eu digo, não são envolvidas por frutos, e a gente vai entender mais lá na frente. Por isso a gente diz que elas são nuas. Você tem a semente e não tem nada em volta dela, tá? Então, semente nua. Gimno significa nu. Sperma significa semente, lá no grego, certo? Então, o gimnosperma, semente nua. As plantas mais conhecidas desse grupo das gimnospermas são, a gente vai ver aqui no próximo slide, pinheiros, araucárias, sequoias e ciprestes, sendo que as sequoias são as maiores árvores que existem. Elas podem passar de 100 metros de altura, ok? Sequoias são extremamente altas. Existem principalmente em florestas lá no lado oeste da América do Norte, ok? Então vamos ver algumas fotos dessas gimnospermas. Essa aqui, quem já foi ali para o lado do Paraná, tem bastante, ou aqui da Serra Catarinense, tem muito. É a nossa
A araucária. A araucária ela tem essa característica de ter um caule e as folhas estão só lá no alto, os galhos e folhas estão só lá no alto, não tem folha, não tem galho na parte mais baixa, nem no meio, nada, é só lá em cima as folhas. Okay? Essa aqui, pessoal, é a sequoia. Tem uma, não dá, lógico, para pegar uma sequoia inteira numa foto. Isso aqui é uma pequena parte dela e bem pequena mesmo. Você pode ver que tem uma pessoa ali embaixo, então serve como uma comparação com o tamanho delas, ok? Mas você não está vendo, você está vendo aí cerca de 10 a 15% do tamanho de uma sequoia. Ela é muito mais alta que isso, ela sobe muito mais, ok? Aí você está vendo cerca de 10 metros, 10, 12 metros da sequoia apenas. Esse aqui é bem conhecido de todo mundo, é o famoso pinheiro. Esse aqui é bem comum aqui na nossa região, todo mundo conhece. E esses aqui, essas árvores bonitinhas, que são até ornamentais, servem de enfeites, são os ciprestes. O cipreste tem essa característica de os galhos crescerem para cima, paralelamente ao tronco. Então, você tem essa árvore reta e você não vê o caule. Por quê? O caule está ali no meio, só que ele está totalmente coberto pelas folhas e você não enxerga, mas o caule está ali, como no pinheiro, tá? Só que diferentemente do pinheiro, onde você consegue ver o caule todo, no cipreste as próprias folhas escondem o caule. Ok? Então essas são as gimnospermas. Vamos falar um pouco sobre a reprodução delas, que é a característica mais como é que eu vou dizer, a característica mais peculiar das gimnospermas. Elas produzem gametas, e na aula anterior a gente já explicou o que são os gametas. São as células sexuais masculinas e femininas, não só das plantas, mas também dos animais, de praticamente qualquer ser vivo. Os gametas nas gimnospermas, não em outras plantas, nas gimnospermas os gametas se desenvolvem dentro de algumas estruturas chamadas estróbilos. Vocês conhecem estróbilos? Vocês podem achar que não, mas vocês conhecem o que são os estróbilos, porque a gente vai mostrar ali fotos deles, então vocês com certeza já viram, vocês sabem o que são. Lá dentro dos estróbilos é que se desenvolvem esses gametas, que são as células sexuais. O que são os estróbilos? São folhas que se modificaram e eles têm muitas vezes formato semelhante a cones, eles têm forma de cones. Então, até por causa disso que alguns grupos de gimnospermas são chamados de coníferas. Talvez vocês já tenham até ouvido falar na expressão florestas de coníferas, que existem muito lá no hemisfério norte, em áreas temperadas do hemisfério norte. Coníferas, então, são basicamente gimnospermas. Por quê? Porque os estróbilos têm forma de cone, e os estróbilos são folhas modificadas. Tá? Algumas espécies têm estróbilo masculino e feminino na mesma planta. O pinheiro, por exemplo, tem os dois na mesma planta. Já nas araucárias, por exemplo, elas estão em plantas diferentes. Então você tem uma árvore com estróbilo masculino, uma árvore com estróbilo feminino. Então a gente pode dizer que existe araucária macho e araucária fêmea. Assim como nos animais, a maioria das plantas tem masculino e feminino na mesma planta. Mas no caso das araucárias é diferente. Elas têm em plantas diferentes o masculino e feminino. Então tem a araucária macho e a araucária fêmea. Vamos ver agora então como são esses estróbilos. Vejam só, a famosa pinha. Estes são alguns formatos existentes de estróbilos, tá? Então, a gente vê os mais conhecidos aqui são o segundo e o terceiro, né? Os dois do meio ali, mas existem diversos formatos, tá? Eles têm todo mais ou menos essa estrutura, com um pinhãozinho saindo ali de uma parte central, e é bom vocês terem em mente que como isso surgiu na verdade é uma folha que se modificou para esse formato, tá? Então, a estrutura deles é básica, internamente as células são praticamente iguais às da folha, só que eles se modificaram, se transformaram em órgãos reprodutores, mas na estrutura básica são
folhas. Ok? A fecundação, como que acontece a fecundação então? Os estróbilos masculinos produzem pólen, os grãos de pólen. Então, são os gametas masculinos. E os estróbilos femininos produzem os gametas femininos, que são chamados de osfera. Não tá escrito errado aí, não. Não é ovosfera, não está sobrando nem faltando nenhuma letra. É isso aí mesmo. Oosfera. Começa com dois Os. Oosfera são os estróbilos femininos aí das gimnospermas. Okay? Os estróbilos femininos não, são os gametas femininos produzidos dentro dos estróbilos femininos. Certo? Então, os gametas masculinos são o grão de pólen, os gametas femininos são a oosfera. E os gametas masculinos produzidos dentro dos estróbilos masculinos, gametas femininos produzidos dentro dos estróbilos femininos. E, mais uma vez, os estróbilos masculinos e femininos estão, na maioria das gimnospermas, presentes na mesma planta. Ela tem os dois tipos de estróbilo. A araucária é uma exceção. Na araucária você tem plantas que só têm estróbilo masculino e outras plantas que só têm estróbilo feminino. Os grãos de pólen, pessoal, eles são muito leves, eles são produzidos em enorme quantidade. Então, eles são espalhados por aí pelo vento, tá? Isso se chama, o vento, no caso, é um agente polinizador. Isso a gente vai ver na próxima aula também. Mas o vento levando os grãos de pólen, a gente chama isso de anemofilia, mas essa parte fica para a próxima aula, tá? Mas como eles são muitos e bem leves, o vento leva, e quando eles são levados, saem do estróbilo masculino, eles podem cair num estróbilo feminino, na mesma planta ou em outra planta, porque levado pelo vento, como eles são muito leves, eles podem ir muito longe, tá? Então aí eles caem em cima de um estróbilo feminino. E aí o que acontece? Acontece a formação de um tubo polínico. Quando o grão de pólen, o gameta masculino, cai num estróbilo feminino, ele forma um tubo polínico. Esse tubo polínico é isso mesmo, é um tubo que vai ligar o local onde o pólen caiu até a oosfera. Formado esse tubo polínico, o pólen entra nele e, entrando nele, lá ao final do tubo, ele vai encontrar o quê? A oosfera, que é o gameta feminino. Gameta masculino encontra gameta feminino, você já sabe o que acontece, uma coisa chamada fecundação. A fecundação forma um embrião, e esse embrião ficará abrigado dentro da semente, certo? Então, esse é o processo de fecundação aí nas gimnospermas. Aqui temos, então, uma ilustração, certo? Você tem do lado esquerdo, então, o grão de pólen, do lado direito, o óvulo. Quando eles se encontram, através ali do tubo polínico, acontece a fecundação. A fecundação forma uma semente. Quando a semente cai no chão, ela vai germinar, podendo aí, no caso desse desenho, a gente está representando a araucária. Então, quando ele cai no chão, ele pode gerar uma araucária macho ou uma araucária fêmea. Tá? E essa polinização, então, como não tem os dois estróbilos na mesma planta, no caso da araucária, o vento precisa levar o grão de pólen de uma araucária para outra, certo? Então, em muitos lugares, se você vê uma araucária sozinha, possivelmente, quando essa araucária morrer, quando ela cair, não vai ter outra no mesmo lugar, porque se ela está sozinha, é difícil dela receber grão de pólen de outra árvore, tá? Principalmente se ela for, não, sendo masculina ou feminina, tanto faz, mas se ela está ali sozinha, dificilmente vai crescer outra no mesmo lugar, porque a fecundação fica mais difícil. A fecundação é bem mais fácil quando tem várias plantas perto uma da outra, certo? E aí agora nós vamos ter então o desenho do estróbilo masculino e do feminino de araucária. Na verdade, são desenhos, não são fotos, mas eles expressam bem a realidade. Então, o estróbilo masculino embaixo
até um frutinho bem conhecido ali, de onde sai o pinhão, e o estróbilo feminino nessa figura de cima. Ok? Você, então, a araucária macho e fêmea, ou seja, aqui tem o estróbilo masculino e aqui tem o estróbilo feminino, elas são morfologicamente iguais. Você olhando, você não consegue ver diferença. A diferença entre elas é o estróbilo. Então, se você conseguir enxergar o estróbilo, o formato do estróbilo, você vai saber se essa araucária é macho ou fêmea. Mas tem uma dificuldade, porque os estróbilos ficam, lembra que eles são folhas modificadas. A araucária só tem folha lá no alto. Então, eles são difíceis de ver. Tá? Mas se você conseguir enxergar um estróbilo de uma araucária, você vai saber se aquela árvore é macho ou fêmea. Correto? Então vamos falar agora um pouco sobre as angiospermas. Em grego, angios significa bolsa e esperma, como a gente já viu nas gimnospermas, significa semente. Então, angiosperma significa uma semente com bolsa ou semente envolvida por uma bolsa. Que bolsa é essa? No caso das angiospermas, a gente chama de fruto. Presta atenção, a gente até agora não havia falado de fruto. Vamos falar a partir de agora. Por quê? Voltando lá atrás. Lá no início, a gente viu que as briófitas não têm vasos condutores, nem sementes, nem flores, nem frutos. Aí, as pteridófitas, elas já têm vasos condutores. Continuam não tendo sementes, flores, nem frutos. As pteridófitas. As gimnospermas já têm sementes, mas continuam sem ter flores nem frutos. E aí, finalmente, nas angiospermas é onde surgem as flores e frutos. Então, a gente tem essas quatro estruturas: vasos condutores de seiva, sementes, flores e frutos. Briófita não tem nenhum dos quatro. Na pteridófita surgem os vasos condutores, nas gimnospermas surgem as sementes e nas angiospermas surgem as flores e frutos. Perceberam a escala de evolução das plantas, como que funciona? Então, a briófita, nada. Vaso condutor, semente, flor, fruto, nada. Aí na pteridófita surge o vaso condutor, as gimnospermas surge a semente, e ela continua com o vaso condutor, e nas angiospermas surgem as flores e os frutos, e ela continua com o vaso condutor e a semente. Então, o que vai surgindo não some nos grupos superiores, tá? O que surge no grupo inferior continua no grupo mais acima, só que vão surgindo novas estruturas, ok? Então, se você vê qualquer planta que tenha flor e fruto, você já sabe, é uma angiosperma. E existe uma coexistência entre flor e fruto. Ou seja, onde existe a planta que tem fruto, a planta que tem fruto tem flor. Tá? Não existe uma planta que só tenha flor e não tenha fruto. Ou que só tenha fruto e não tenha flor. Não existe. São os dois. Ou não tem nenhum dos dois, no caso das angiospermas, ou tem os dois, não existe só um deles. Ok? Por quê? Porque, na verdade, o fruto se origina da flor, mas isso também não é assunto para hoje, é assunto para a nossa próxima aula. Então, vamos falar um pouco sobre as flores e frutos das angiospermas. Por, por muito tempo, o homem se alimentou basicamente de frutos. Então, assim, foram milênios onde o ser humano comia basicamente frutos, até o ser humano conseguir desenvolver ferramentas para caçar animais e assim completar o seu desenvolvimento consumindo mais carne, porque a carne ela é mais energética, ela tem mais proteína, a carne tem mais nutrientes que servem para nós. Então, o ser humano conseguiu se desenvolver muito através do consumo de carne. Só que antes disso, antes de conseguir consumir a carne com uma frequência maior,
o ser humano se alimentou basicamente de frutos. E porque não tinha um consumo de carne? Porque não tinha os instrumentos para caça. A partir do momento que foram desenvolvidos os instrumentos de caça, o homem diminuiu um pouco o consumo de frutos e aumentou de carne. E assim melhorou o seu desenvolvimento, tá? Mas durante muito tempo, fruto era o principal item da alimentação humana. Então, por causa disso, tem muitos cientistas evolucionistas que defendem que a espécie humana não teria o mesmo desenvolvimento se não existissem as angiospermas. Por que precisa das angiospermas? Porque só as angiospermas têm frutos. Antes, quando existiam só as gimnospermas, a alimentação humana podia ser em quê? Não tinha tanta opção de alimentação assim, tá? Então, as angiospermas, como o ser humano surgiu depois das angiospermas, o ser humano surgiu depois que já existiam os frutos. Agora, se o ser humano tivesse surgido antes de existirem os frutos, talvez tivesse até sido extinto. Por quê? Por falta de nutrientes, dos nutrientes necessários, tá? As flores são estruturas que servem especificamente para a reprodução. E, mas como é essa estrutura, a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá? Mas elas são estruturas especializadas para a reprodução. E, dependendo da espécie, elas podem ter o gameta masculino e feminino na mesma flor ou em flores separadas. Isso depende de cada espécie, tá? E os frutos possuem essa função de proteção da semente. Por isso a semente aqui deixa de ser nua, ela é envolvida pelo fruto. E o fruto, além de envolver, ele protege a semente. Por quê? Porque a semente tem um embrião de uma planta nova, certo? Isso ajuda também na dispersão dessa semente, porque muitos animais vão lá e comem esse fruto. Quando eles comem esse fruto, eles deixam a semente cair e a semente pode germinar ali. Ou, mais importante ainda, alguns animais que comem o fruto com a semente, eles comem o fruto com semente junto e saem, vão andar. E aí, quando eles vão, eles eliminam essa semente nas fezes. Só que aí, quando eles fazem o cocô e eliminam a semente, ele pode estar muito longe de onde ele comeu essa semente. Então, ele contribuiu para quê? Para que essa planta pudesse ter os seus descendentes em outro local, tá? Sei lá, um macaquinho, um cachorro do mato comeu um fruto com semente aqui, e foi fazer o cocô lá longe, então uma nova planta igual vai crescer lá longe. Então o fato de ter essas sementes envolvidas por frutos também ajudou na conquista de novos ambientes para as angiospermas, tá? Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre flores e frutos quando abordarmos os órgãos vegetais, que será na nossa aula seguinte. Ok? Então, era isso, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre flor e fruto, mas fica para a próxima aula, porque ali na próxima aula a gente vai detalhar mais os órgãos vegetais, que são 6, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A gente vai falar sobre todos eles na próxima aula. A próxima aula vai ser mais longa, porque tem mais matéria. Nessa aqui, eu acho que já foi suficiente para vocês entenderem as estruturas das gimnospermas e angiospermas. E hoje, na última aula, não teve atividade, hoje a gente vai ter, que são as atividades da página 33. Entreguem via plataforma, tá? Ou quem faz impressa, entrega na escola, fazendo como? Questão 1, só o nome de cada grupo de planta, na mesma ordem que está lá na apostila, na página 33. A questão 2, você precisa reproduzir aquele quadro, marcando os quadrinhos corretos, tá? Então, quem for fazer impresso precisa reproduzir aquele quadro inteiro lá da apostila. E na questão 3, só as respostas. Essa é a atividade da semana. Ao contrário da avaliação diagnóstica, ela serve sim para a gente avaliar vocês. Aqui sim, vale nota de acordo com a entrega de vocês, ok? Então, pessoal, por hoje era isso.
Obrigado a todos. Abraço, beijo, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.